Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam curtindo aí os insights que surgiram no nosso encontro de hoje. Tivemos várias conversas legais, várias discussões interessantes. Eu quero lembrar vocês que lá no vídeo de TI, que espero que vocês tenham assistido, quem não assistiu, assista, tá? Aquele vídeo é muito importante, não é só um vídeo de TI. Ele fala de TI, ele fala de materiais, e mais importante ainda, ele fala da dinâmica do treinamento. Tá? É importantíssimo que vocês vejam aquele vídeo para vocês alinharem expectativas sobre conteúdo, saberem o que vem primeiro, o que vem depois, enfim, assistam, tá? E lá uma das coisas que vocês vão ver lá no vídeo de TI é que esse curso à distância, parte das horas dele são feitas junto com a gente aqui, às 2 horas, né, todo dia de manhã, e parte é feita com vocês devem fazer, tá? Inclusive lá no vídeo vocês vão ver que eu faço uma brincadeira, que eu pergunto para as pessoas, quantas horas por dia a gente tem de encontro? Aí todo mundo fala, 2 horas, querido professor. Aí eu falo, não são 2 horas, são 4 horas. 2 horas comigo e com o Fagundes, e 2 horas de estudo. Tem que ser 2 horas, tá? Essas 2 horas podem ser distribuídas durante o dia, mas até o ideal, se possível, é que você faça das 8 às 10 o encontro com a gente, das 10 ao meio-dia essas 2 horas de estudo. Por quê? Porque aí já inclui os 15 minutos, 20 minutos, até meia hora que vocês podem usar, eu e o Fagundes, pós-encontro, e mais o tempo de estudo de vocês, tá? Então, eu quero lembrar, meia hora antes, 7h30, a gente já está aqui, já é para vocês virem tirar dúvidas, e 15 minutos, meia hora depois, a gente está aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, aproveitem, usem isso para que a gente possa usar essas 2 horas adicionais porque é muita coisa, é muita coisa para ver, né, Fagundes? Então, a gente já usa essas 2 horas adicionais aí, tá? Esse vídeo aqui faz parte, por exemplo, dessas horas adicionais, e a gente quer trazer para cá, eu e o Fagundes, 2 assuntos que nós conversamos hoje e dar uma aprofundada nisso. Então é importante que vocês assistam esse vídeo, tá? O primeiro assunto são os cartões de imagem, né? Quero trazer aqui... Como é que é, Fagundes? Tem que pôr na minha frente, né? Ó, quero trazer aqui... Do fundo, né? Que aí vai aparecer. Eu sou o fundo, né? A minha filha, quando vai mostrar as coisas, bota a mãozinha atrás. Então, cartões de imagem, tá? Vamos aprofundar isso. Deixa eu explicar quando que a gente usa, e depois eu e o Fagundes a gente faz uma simulação aqui, tá? Quando que a gente usa cartões de imagem? Quando você quiser. Essa é a resposta. Quando você achar que deve. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei quantos coaches que eu já fiz na minha vida, eu devo ter usado cartões de imagem 2 vezes. Tá? Então, quando que você usa? Ah, Rodrigo, a Gallup falou que eu tenho, então eu tenho que usar. Não. É importante que vocês entendam que o processo de coaching da Gallup não é um processo ferramental. Não é um processo que fala assim, ó, primeiro encontro tal ferramenta, segundo encontro tal ferramenta, terceiro. Não é isso. Vocês precisam entender aquelas 4 etapas: confiança, depois identifique, valorize e direcione, que é o processo de coaching. Agora, ali dentro, vocês vão usar as ferramentas, como o Fagundes disse hoje, a ferramenta que for necessário, de acordo com a situação. Então, você precisa entender a ferramenta, qual é o objetivo dela, para você saber se você deve ou não utilizar essa ferramenta. Qual é a função desses cartões de imagem? A função do cartão de imagem é a seguinte: você vai usar ela quando o teu coach não conseguir racionalmente responder uma pergunta. Tá? Por exemplo, vamos supor que o Fagundes chega para mim e fala assim, pô, Rodrigo, não tá legal no meu trabalho, eu não tô feliz, tá? Tô chegando em casa chateado e eu acho que meu trabalho não tem a ver comigo, tá? Aí eu viro para ele e falo, pô, Fagundes, e por quê? Por que você acha que não tem a ver com você? E ele não consegue me responder, ele não consegue me dar uma resposta. Aí eu falo, o que você acha que tá errado? Ele não consegue me dar uma resposta. Aí eu falo, mas o que você acha que tinha que mudar? E ele não consegue me dar uma resposta. Ou seja, ele não consegue responder porque existem algumas pessoas
que em determinados momentos o racional não é o melhor caminho para que essa pessoa responda. Então o que eu faço? Eu vou para o lúdico para depois voltar para o racional. Então, por exemplo, eu poderia chegar para o Fagundes, a gente vai fazer um exemplo aqui. Tá com teus cartões de imagem aí, Fagundes? Tá aqui. Vai lá. Então, eu posso, nesse exemplo que eu dei, eu poderia virar para o Fagundes e falar assim, legal, Fagundes, encontra aí nas imagens uma imagem que você acha que representa o trabalho que você deveria fazer. Então, ó, uma imagem que representa o trabalho que eu gostaria de estar fazendo seria essa daqui, ó. Legal. Agora, olha só, pessoal. O que significa aquilo ali? Não interessa. Não interessa o que Esse é um significa. ponto legal. Nessa hora que a pessoa te mostra, você vai interpretar. É. Você não tem que tomar cuidado para não interpretar. Você Uhum, vai. Só que você uhum. pega essa interpretação que você fez e guarda, porque ela não serve de nada, né, Fer? Exatamente, exatamente. E aí, assim, mas isso tem... Até foi uma pergunta hoje, né? A imagem que a pessoa escolhe tem conexão com os talentos dela? Não interessa. Não interessa. Porque se você ficar pensando nisso, você tirou a questão central da atividade, que é parar de racionalizar e ir para o lúdico. Uhum. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou elaborar com o Fagundes em cima da imagem que ele escolheu, seja lá qual foi a imagem. Por exemplo, eu vou virar agora e falar assim, Fagundes, legal, e o que tem nessa imagem que representa o trabalho que você gostaria de fazer? Olha, Ferreira, eu vejo aqui, cara, que tem uma luz que parece que está iluminando essa peça. Eu não consigo ver aqui, mas essa luz atrás, ela está iluminando a peça. Eu acho hum, que meu trabalho tem a ver com isso, sabe? De trazer luz para algumas coisas. que legal! E que tipo de luz, o que tem no teu trabalho hoje, ou o que poderia ter no teu trabalho atual hoje, que poderia ser essa luz? Cara, é que assim, eu sou meio incompreendido às vezes quando eu falo alguma coisa e a galera não concorda muito. Mas é Hum, porque eu tô vendo uma coisa que a galera não tá vendo. E eu quero hum, iluminar, sabe? Eu quero trazer essa sensação hum. diferente. Legal. Então, olha só, pessoal. E aí a gente pode ir fazendo muitas perguntas aqui. Mas olha só, não interessa. Quer ver? Agora vamos pegar um outro exemplo. O Fagundes poderia ter escolhido, sei lá, vou pegar qualquer uma aleatória, tá? Poderia ter escolhido essa imagem aqui, que, se não me engano, é uma garrafa. É isso, né? Uma garrafa d'água, tá? Sim. O que ele ia falar? Ele ia falar alguma coisa assim, eu queria ser a água que hidrata as pessoas. É a mesma coisa, Total. tá? É a mesma coisa. Então, o que acontece, esses cartões são para quando a pessoa não consegue no racional responder a sua pergunta, você tira ela para o lúdico, tá? Ou então, quando, mesmo que a pessoa consegue responder as suas perguntas, você gostaria de elaborar um pouco mais alguma outra coisa, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo real que aconteceu comigo. Uma certa pessoa, uma certa coach minha uma vez, ela estava em dúvida de o que ela queria ser, que carreira ela deveria seguir. Aí eu dei uma atividade para ela fez essa atividade e chegou a 3 hipóteses, 3 possibilidades. Eu podia ser isso, isso ou isso, tá? Aí o que eu fiz? Falei, cara, pensei comigo, quero elaborar um pouco mais esses 3 aspectos. Eu peguei, deixei as escolhas dela de lado e falei, legal, vamos fazer uma outra atividade. E aí peguei os cartões, coloquei na frente dela e fiz essa pergunta que eu fiz para o Fagundes. Qual imagem representa o que você acha que você deveria ser como profissional? Aí ela pegou, essa aqui. Tá, o que tem aí que representa você? Tem isso, tem aquilo, tal. Deixei ela elaborar um tanto, fiz um monte de pergunta, aprofundei pra caramba. No final eu falei para ela assim, das 3 profissões que você escolheu, qual você acha que tem mais esses elementos que você apontou? Ela falou, essa aqui. Pronto, tá? E só para encerrar, a minha esposa fez terapia uma certa vez com uma psicóloga, que ela fazia o seguinte, ela dava umas cartas, ela fazia assim com umas cartas, né? E aí falava para minha esposa, escolhe uma. Aí minha esposa escolhia, sem ver. Então veja, não tem nem a questão de ver a carta. Ela mostrava para minha esposa, falava, a carta que você escolheu é essa aqui, tá? Por que você escolheu essa carta? Vamos falar racionalmente? Se a resposta fosse racional, era porque aleatoriamente eu tinha uma chance em x65 de escolher essa carta. Essa era a resposta que ela tinha que dar. Essa era a resposta racional. Só que a psicóloga usou isso justamente porque a resposta racional da minha esposa não estava sendo suficiente. E aí a minha esposa começou, eu acho que eu escolhi essa carta porque quando eu era pequena, meu irmão brigou comigo, não sei o quê. Ela traz toda a questão que ela já queria trazer usando a carta como desculpa.
Desculpa, É por isso, por exemplo, que hoje eu falei para algumas pessoas, pega um objeto, porque pode ser um objeto, eu posso virar e falar, olha, essa caneta me representa. Ô Ferreira, essa história do objeto eu usei uma vez muito tempo atrás, não era nem essa ferramenta aqui da Gallup, mas eu Uhum. estava conversando com um cliente presencial na sala dele e ele Uhum. estava falando sobre como ele tinha um monte de habilidades, um monte de coisa e tal. Eu falei, pô, legal, escolhe um objeto aqui que representa isso que você está falando. E aí ele pegou na mesa um negócio parecido com o que eu tenho aqui, que é essa coisa de lápis, assim, ele Aham. falou, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui, eu tenho coisas muito diferentes para usar. E Aham. naquele momento eu senti que teve uma virada de insight e ele falou, pô, é isso, eu sou isso para minha equipe. Eu tenho coisas diferentes Exatamente. para usar em momentos diferentes. Eu não sou só a tesoura, só a caneta, né? Então o objeto, às vezes, ele traz esse insight, né? Assim como Exatamente. faz a gente ver coisas que são óbvias depois que a gente viu, mas É. antes eu não vou conseguir perceber e nem verbalizar. Agora sim, por exemplo, nesse exemplo que o Fagundes deu, eu sou esse cara que tem um monte de coisa tal. Aí você olha no relatório do cara, o cara tem, sei lá, organização. Aí você está entendendo, aí você vai fazer a conexão, né? Pô, eu acho que talvez o que o cara está falando tem a ver com a organização dele. Mas eu preciso saber isso? Não, eu posso virar para ele e falar assim, Fagundes, dá uma lida no teu talento organização e me fala se ele tem alguma coisa a ver com isso que você, com esse objeto que você escolheu. Aí o Fagundes olha e fala, não, acho que não tem nada a ver não. Tá E bom. aí? Ah, tá bom. Aí eu falo para ele, tá bom, o teu segundo talento é ativação, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa. Pô, esse tem, porque eu sou não sei o quê. Tá bom, cara, a resposta é dele, não é sua, tá? Então, essa é assim que a gente usa essa ferramenta dos cartões. Show? Lembrando que pode nunca usar e tá tudo bem. Tudo Acho que bem. essa é a grande questão. Você pode ter. Eu tenho algumas ferramentas aqui na minha caixa de ferramentas que eu nunca usei na minha vida, né? E tá ali, ok?